Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom pessoal, é o seguinte, conforme todo mundo deve estar sabendo, estamos passando por um problema muito sério aí no mundo, que é o coronavírus. E por isso a gente está meio afastado, não estamos podendo ter aulas aí presenciais. Por essa razão, a Escola Fundamental Paraíso, junto com o sistema CMDC, estão disponibilizando alguns conteúdos online para a gente poder continuar estudando, só que um pouco mais afastado, né, para poder evitar essa pandemia. Bom, gente, essa aqui é uma aula de geografia, tá? Ela vai estar sendo disponibilizada para as turmas de sexto ano do Ensino Fundamental 2, tá certo? Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom galera, é o seguinte, essa aula agora é uma aula revisional, tá? A gente já passou por esse conteúdo em sala e agora a gente está dando uma revisitada só para poder fortalecer aí alguns conceitos básicos da geografia. Conceitos básicos, ou seja, todo mundo tem que dominar esse conceito, tá? Porque se você não entender esses conceitos vai ter muita dificuldade mais para frente. Primeiros conceitos aí que a gente vai estar trabalhando é o conceito de espaço geográfico e espaço natural. Começando aí com espaço natural, que vai ser aquele espaço criado pela natureza e que não sofreu alterações humanas, ou seja, o ser humaninho não foi lá modificar nada. Um bom exemplo disso, tá aí, olha que bonito, uma floresta linda, sem nenhuma interferência humana. Notem que não tem nada aí que foi alterado pelo ser humano. Portanto, trata-se de um espaço natural. Agora que a gente já tem um espaço geográfico, né? O espaço geográfico é aquele espaço onde tem alterações humanas, tá? O espaço geográfico vai ser o resultado das ações humanas sobre a natureza. O ser humano vai se apropriar da natureza e vai transformar ela, vai mudar as suas paisagens. Aí mais uma vez um exemplo, a cidade de Brasília, né, um ótimo exemplo aí de espaço geográfico. Notemos aí que temos muitos prédios, temos vários carros, temos várias construções e nada disso é natural, né? Tudo isso aí é alteração causada pelo ser humano. Dessa forma, a gente pode ver uma infinidade de paisagens no nosso planeta. Quanto mais o ser humano interfere na natureza, mais ele cria paisagens diferentes. E as paisagens, por sua vez, elas vão apresentar para a gente dois tipos de elementos distintos. O primeiro são os elementos naturais, o segundo são os elementos culturais. Os elementos naturais são aqueles elementos produzidos pela natureza. Tá? Aqueles elementos, então, que são produzidos pela natureza e não têm alteração humana são chamados de elementos naturais. Esses elementos podem ser encontrados tanto nos espaços naturais quanto nos espaços geográficos. Notem que naquela imagem lá de Brasília apareciam algumas árvores, aparecia grama e aqueles elementos lá são elementos naturais, mesmo estando inseridos em espaços geográficos. Olha só que bonito aí, mais uma vez. Temos aí uma plantação de flores, tá? Que é um ótimo exemplo de espaço geográfico, uma vez que foi o ser humano que plantou isso aí, isso não cresceu aí naturalmente, tá? Então é uma plantação de flores, caracterizando o espaço geográfico, mas é um espaço geográfico composto aí apenas por elementos naturais. Os elementos culturais vão ser aqueles produzidos pelo ser humano e também alterados, tá? Então, se foi produzido ou foi alterado pelo ser humano, é um elemento cultural. Um exemplo aí, um exemplo de elemento cultural que a gente pode citar. Tá aí o meu carrinho bonitinho na tela aí para vocês.
a natureza não produz carros, né? Então isso aí é um exemplo de elemento cultural. Tá? Os elementos culturais podem ser encontrados apenas nos espaços geográficos. Tá? Nada de elemento cultural nos espaços naturais. Bom, a gente falou aí de paisagem, paisagem isso, paisagem aquilo, mas o que é uma paisagem? A paisagem, ela vai ser um recorte no espaço em um determinado período em um dado lugar. É como se você tirasse uma foto com o seu olho, você registrasse aquele momento que ele está acontecendo exatamente no momento que você olhou. Isso é uma paisagem. Ela é uma parte do espaço, seja ele natural ou seja ele geográfico. Então a paisagem é tudo aquilo que você consegue alcançar por meio da sua visão. Olha só, isso aí é uma paisagem, uma parte de um espaço maior, como esse aí. E tudo isso que você consegue visualizar pode ser chamado de paisagem. Dinâmica do espaço geográfico. Bom, galera, o espaço geográfico, ele é dinâmico, ou seja, ele está em constante transformação, ele está em constante movimento. O espaço geográfico, ele não fica parado. Por que ele não fica parado? Porque as necessidades do ser humano, elas vão mudando muito, elas mudam o tempo todo. Então, onde hoje tem um prédio, amanhã já não vai ter mais. Deixa eu fechar esse trem aqui, pronto. Então, onde hoje tem um prédio, amanhã você já não vai ter mais esse prédio, porque o ser humano foi lá e mudou a paisagem. Ele não quis mais aquilo ali, passou a colocar outra coisa que fosse mais interessante. E tudo que é feito pelo homem pode ser facilmente alterado. Um exemplo disso aí, galera, são aqueles hospitais na China que foram construídos agora em janeiro de 2020 para poder conter a pandemia do coronavírus. Em 15 dias aproximadamente, a China conseguiu construir 3 hospitais do nada, alterando completamente o espaço geográfico e criando elementos ali que eles estavam necessitando. Tá? Os espaços geográficos, então, eles vão mudar de acordo com a necessidade do ser humano. Como eu dei o exemplo aí das construções chinesas. Então, essas construções foram feitas em poucos dias, alterando o espaço. E agora, depois que esse surto passar, com certeza eles vão alterar novamente o espaço para dar uma nova finalidade para aquele local. Outro exemplo aí de como o espaço geográfico muda é essa imagem aí. Se vocês puderem observar, isso aí é a cidade do Rio de Janeiro, tá? Uma ilustração da cidade do Rio de Janeiro, por volta do ano de 1520, pouco tempo depois que os portugueses desembarcaram por aqui. Tá? Aqui já é o mesmo lugar, só que um tempo para frente, Aí já é por volta do ano de 1900, 1910, por aí. Notem como a quantidade de casas e ruas aumentou bastante. Lembrando que a gente está sempre observando o mesmo lugar. Aqui, galera, ainda é a cidade do Rio de Janeiro, só que agora no ano de 1950. Notem que a cidade agora ela está começando a crescer para o alto, não mais para os lados. Olha só como ela está sendo transformada. E por fim, cidade do Rio de Janeiro aí nos dias atuais. Então a gente tem a cidade do Rio de Janeiro mais ou menos desse jeito aí nos dias de hoje. Outro termo aí também bastante utilizado na geografia e que a gente já viu é o lugar. O que seria um lugar? Esse termo não pode ser usado para se referir a qualquer local. Não é qualquer local que a gente pode chamar de lugar. O que vai ser o lugar? Para a geografia, esse termo lugar, ele tem um significado especial. Que significado seria esse? O lugar, ele vai ser a parte do espaço terrestre
onde vivemos o nosso dia a dia e com o qual interagimos e nos identificamos. Então, pessoal, para poder ser chamado de lugar, nós precisamos viver o nosso dia a dia, interagir ali para poder identificar aquilo como lugar, tá certo? Por exemplo, a nossa escola aí, ela pode ser chamada de lugar, né? Nós interagimos nessa escola, né? Nós nos identificamos, nós temos as nossas relações aí dentro da escola. Olha só aí a cidade de São Sebastião, que é onde fica a nossa escola. A gente também interage aí dentro dessa cidade, né? Uns interagem mais, outros interagem menos, mas de todo jeito a gente acaba interagindo, acaba que a gente nos identifica aí um pouquinho com a cidade, tá bom? Então a cidade de São Sebastião também pode ser chamado de lugar. Brasília também vai ser um lugar, tá? Um lugar onde a gente interage, onde a gente vai às compras, onde vamos, sei lá, na rodoviária aí comprar alguma coisa, onde a gente passa ali pelos ministérios. Então é um lugar onde a gente está sempre perambulando, a gente está sempre transitando, estamos sempre interagindo. Se estamos interagindo aí, podemos chamar isso de lugar. O que não seria um lugar? Não seria um lugar, por exemplo, um estojo, né? Um estojo de lápis. Normalmente aquilo ali é chamado de local. Tá? O estojo você não vive ali o seu dia a dia, você não interage, não se identifica com aquilo, então não pode ser chamado de lugar. Temos outros lugares que já são mais particulares, como por exemplo a minha casinha. Olha só que bonitinha a minha casinha. Ah, é brincadeira, galera, isso aí não é minha casa não. Um dia talvez, quem sabe, né? Mas por enquanto não. Então temos aí a identificação do que é um lugar, temos vários exemplos de lugares e é isso. Bom, pessoal, é o seguinte, acabou a nossa aula, né? Então chegamos ao fim aí do nosso conteúdo. E se você estiver vendo esse vídeo na plataforma, vai ter aí umas atividades, um questionário, alguma coisa para a gente poder estar confirmando que vocês estão mesmo vendo o vídeo. Para quem está vendo o vídeo no YouTube, volta na plataforma, volta lá na plataforma, lá na escola web e procura tá fazendo as atividades, tá certo? Galerinha, qualquer dúvida, estou à disposição. Vou deixar esse vídeo aí na plataforma da escola, na escola web, e vou deixar o vídeo também no YouTube. Se você estiver vendo o vídeo no YouTube, aproveita, deixa um like, se inscreve e valeu!